Olá, abençoado de Deus. Esteja conosco e ouça agora mesmo uma mensagem especialmente voltada para o seu crescimento espiritual com a nossa querida bispa Lúcia Bellato, a bispa da graça e da verdade. Confira e venha conhecer o ministério da Igreja Universo em Cristo, situado na Avenida Ministro Edgar Romero, número 206, Madureira, bem em frente ao Mercadão de Madureira. Com certeza, o amor, a graça e a verdade de Deus inundarão o seu ser. A bispa Lúcia Bellato estará sempre ali com vocês, aos domingos, às 7 e às 9 horas da manhã ou às quartas-feiras, às 9 da manhã. Você é e será sempre muito bem-vindo. Igreja Universo em Cristo, a Igreja da Graça e da Verdade. Ministério Bispa Lúcia Bellato. Muito bem, amados de Deus, vamos à palavra do Senhor hoje, segundo a palavra de Deus, no Salmo 15, versículo 1. Segundo a palavra de Deus, o assunto aqui é o verdadeiro cidadão dos céus. Então, a palavra de Deus vai trazer para nós quem é a palavra de Deus que vai desenhar, que vai explicar, que vai dizer que é. Então, não é uma pessoa. Não é uma doutrina de uma pessoa, a ideia de uma pessoa, mas sim a palavra de Deus. É ela que vai dizer para nós quem é o verdadeiro cidadão do céu. Cidadão do céu é aquele que habita, que mora, que vive no Espírito de Deus, na presença de Deus. Então, a palavra do Senhor vai trazer para nós esse entendimento. Porque o Espírito Santo está em todas as pessoas. Mas nem todas as pessoas estão habitando com o Espírito Santo. Elas não estão vivendo a vida dela através da mente de Cristo, através da mente do Espírito Santo. Mas a realidade é que Deus em Cristo Jesus cumpriu a promessa dele. Porque ele disse: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, essa é a palavra de Deus que se cumpriu. Todos já nascem com a centelha do Espírito Santo, mas nem todos habitam com o Espírito Santo. Habitar significa morar, viver. Aquele que vive através do Espírito de Deus. E a Bíblia está nos dizendo que a pessoa que habita, a pessoa que mora, a pessoa que vive a vida dela através do Espírito Santo, que significa através do ensinamento da palavra de Deus, é a vida dessa pessoa, então a Bíblia diz que ela é o verdadeiro cidadão dos céus. Então veja que a Bíblia está falando do cidadão espiritual, do cidadão do céu, não o cidadão da terra, mas o cidadão dos céus. A palavra do Senhor diz para nós que a nossa pátria não é essa daqui. A nossa pátria está no céu. A nossa pátria, segundo a carne, é o Brasil. Eu nasci no Brasil. Quando eu morei nos Estados Unidos, as pessoas perguntavam: de onde você é? Ah, do Brasil. Minha nação, minha pátria. Segundo a carne. Mas segundo o Espírito, a minha pátria é o céu. Então, a palavra do Senhor vai mostrar para nós aqui, ela vai dizer para nós quem é que é o verdadeiro cidadão dos céus. A Igreja Universo em Cristo, ela tem essa pegada. Não somos nós que falamos nada. Não somos nós que achamos nada. Nenhum de nós. Nem eu como bispa, nenhum pastor, nenhum de nós. Mas sim, o que diz a palavra de Deus? É isso que importa. Porque ela é perfeita para nós, ela é suficiente para nós, para nos trazer um viver maravilhoso. Então, no capítulo 15, nós falamos no programa anterior, não é? Nós falamos sobre a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé que atua pelo amor. É a fé que, através de Deus, você a exercita aqui na terra. Então, o amor e a fé, eles têm que estar juntos.
segundo a palavra de Deus. Porque ter fé, tem tanta gente que tem fé que pula 3 ondinhas, vai dar certo, tem fé que vai fazer isso, tem fé que vai fazer aquilo, tem fé que, sabe? Mas não é essa fé que a gente está falando. A fé que a Bíblia fala é a fé da eternidade. Ela vai muito mais além do que coisas materiais, né? Mas enfim, é a fé de Deus. A fé que agrada a Deus é a que atua pelo amor. Nós já aprendemos isso. E agora nós vamos falar sobre isso. Veja o que diz a palavra do Senhor. No capítulo 15, versículo 1 do Salmo. Senhor, começa com uma pergunta. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quer dizer, tabernáculo é o lugar onde era o símbolo do quê? Da presença de Deus. Porque no tempo do salmo aqui era a antiga aliança, por isso o tabernáculo. Então ele está perguntando o quê? Quem habitará na presença de Deus? Quem morará no teu santo monte? Quem é que morará no santo monte do Senhor? Que é a presença de Deus, né? E ele diz: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala com verdade, fala verazmente segundo o seu coração. Então, aqui a palavra do Senhor está definindo quem é o morador do reino de Deus. Quem é o habitante do reino de Deus. Quem é o verdadeiro cidadão dos céus. Aquele que está exercendo a sua cidadania, seus direitos e deveres no reino de Deus. Então, Deus está falando, aquele que anda com sinceridade. Sinceridade é um fruto do Espírito. É aquele que anda. Anda é aquele que vive. Não é falso. Não é uma coisa na sua frente e outra atrás. Sinceridade. Porque é da sinceridade do coração que Deus se agrada. E ele diz, aquele que anda e pratica a justiça. Então você é o justo. O que vive pela fé é o justo. Então, esse é o praticante da justiça sobre a terra. E ele disse, e fala verazmente. O que é falar verazmente? Fala a verdade. Nessa pessoa não há mentira, nem pequena e nem grande. Há verdade. Ele fala verazmente, ele fala com verdade, segundo o seu coração. Então, o que sai pela boca dele é porque está onde? No coração. Então, a verdade está no coração dele. Então, ele fala com verdade. Falar com verdade é falar na presença de Deus. Falar através do amor, através de Deus. Não é? E ele disse, quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo. Meditemos. Isso aqui traz para nós o nosso viver diário. Nós temos esse tipo de situação, não é? Aquele que não difama com a sua língua. Aquele que não fala dolosamente, aquele que não fala dos outros. Aquele que é a estação terminal do mal. A pessoa tem que ser a estação terminal do mal. Chegou um mal, chegou uma fofoca, chegou uma confusão, porque você não pode impedir de ouvir. Não é? A gente está por aí, pela vida, você não pode não ouvir. Você ouve, mas você não leva para frente. Você é a estação terminal do mal. Se chega uma fofoca, se chega alguma coisa em você, ali mesmo morre. Você não leva para frente. Isso é muito sério. Isso é muito sério, abençoado. Se você quer ser um cidadão do céu, se você quer habitar na presença de Deus, é isso aqui, ó. Não sou eu que estou falando, não fui eu que escrevi a Bíblia. E mais,
Quando eu prego, quando eu estou lendo isso, eu estou absorvendo para a minha vida. Porque todos nós estamos aqui trabalhando a nossa salvação em Cristo Jesus, desenvolvendo a nossa salvação. Nós estamos aqui como atletas correndo a nossa carreira da fé para tomarmos posse da nossa coroa de glória. Então, isso aqui não é uma brincadeira. Nós estamos falando do mundo espiritual, que a única coisa que existe permanente eternamente é o reino de Deus. O resto tudo passa, o resto tudo muda. Então, ele diz aqui, ó, quem vai habitar com Deus? Aquele que não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo. Então, nos lembra a mensagem anterior. Tem gente que fala, não, eu tenho fé, por isso eu faço isso. Poxa, você não faz por causa disso? Não. Quem ama, quem está, sabe, aí na luta para ser um cidadão de Deus, ele não faz mal ao próximo. Fala, fazer mal, meu amado. É às vezes até você chegar com uma palavra áspera, com uma palavra de crítica, com uma palavra, sabe, ruim para aquela pessoa, sabe? Você traz assim um momento constrangedor para aquela pessoa, é fazer mal ao próximo. Fazer cobranças para a pessoa, ficar cobrando as coisas da outra pessoa, ficar impondo, ditando ordens e leis, querendo obrigar a pessoa a ser igual a você, o que Deus quer é que nós nos amemos uns aos outros como nós somos, com os nossos defeitos, com os nossos acertos, com os nossos erros. Não é mudando uma pessoa para eu poder amá-la e respeitá-la, mas é amá-la como ela é, do jeito que ela é, como Deus nos amou. Então, exatamente, não faz mal ao seu próximo e você não aceita afronta contra o seu próximo. Você não aceita. Aí é que está, você não aceita que alguém chegue diante de você, fique falando da outra pessoa. Você não aceita. Não, para por aqui, irmão, não quero saber disso não. Quero saber não, porque desagrada a Deus, irmão. Muita coisa mesmo. O que significa? Não é um cidadão do céu? Simples assim. A questão é, eu sempre faço essa pergunta diante das pregações. A questão é, você quer isso para a sua vida? Porque quando a gente prega, quando a gente está pregando a palavra de Deus, quando a gente está profetizando, falando da palavra do Senhor para as pessoas, a questão é, eu estou falando para a pessoa que quer? Não, bispo, eu quero ser um cidadão dos céus. Eu quero ser um habitante da presença do Senhor. Então, vamos lá. Eu também quero. Então, vamos juntos. Tem gente que não quer. Então, a palavra é essa. Quer dizer, você não faz mal ao seu próximo, você não difama ninguém e você nem aceita afronta contra o seu próximo. Então, essa é a pessoa que Deus chama de cidadão dos céus. Aquele que vai habitar, que vai viver com ele. Então, e ele diz, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que o temem a Deus. Quer dizer, você rejeita as coisas vergonhosas e aceita, né? E você honra as pessoas que temem ao Senhor. São a família da fé. A família da fé, sabe? Vamos supor, a gente na congregação, nós somos a família da fé. Coisa mais linda que tem neste mundo é a família da fé. É verdade, é a família da fé. Né? Então, a palavra de Deus está dizendo aqui, nós temos que honrar os irmãos da fé. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Enquanto que nós temos na própria Bíblia, igreja, que era uma celeuma danada, como os coríntios. Era uma igreja carnal. Quando você estuda a epístola aos Coríntios, primeira e segunda, ali o Espírito Santo está mostrando uma igreja extremamente carnal, com muitos dons espirituais,
mas usando os dons espirituais com carnalidade, usando a fé, usando tudo da leitura sagrada, mas usando tudo com carnalidade. Então, isso é reprovado por Deus. A igreja aos Coríntios era uma igreja, havia até litígio entre os irmãos, havia briga, contenda, difamação. O próprio apóstolo Paulo sofreu a beça com essa igreja. Sabe, então, a palavra de Deus fala isso, que você deve honrar os que temem ao Senhor. Então, esses são as da família da fé. Então, todos nós que estamos, sabe, há lugares que você vai que as pessoas ficam olhando o jeito que a outra veste, o jeito que Tem gente que fala, eu não vou naquela igreja não, porque ela só fica olhando o que a gente veste, e cochicha um do outro, e até ri. Estou falando dentro da igreja mesmo. Até ri uns dos outros. Você acha que isso agrada a Deus, abençoado? Você acha que é assim mesmo? Você acha que isso é de Deus? Isso é do diabo. Isso é da carne. Quer dizer, pega todo o aprendizado da Bíblia, pega todos os dons, todo o ensinamento do Espírito Santo e usa para o seu bel prazer da carne. Tem gente que trai o irmão dentro da igreja. Tem gente que arma cilada para o irmão dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu não estou falando de coisa que eu não sei. Quando eu falo eu sei é porque já vivi. A gente tem muito tempo na estrada, né, abençoado? Tem que aprender alguma coisa, né? Entende? Tem gente dentro da igreja puxando o tapete. Puxando o tapete um do outro, pastor puxando o tapete um do outro, pastor fazendo fofoca de um pastor para a liderança tirar aquela pessoa. Você não sabe como é que o negócio é, rapaz. O negócio é difícil. E acha que estão fazendo a obra de Deus. E acha que são os da fé. Sabe? Mas é o que Deus fala dos falsos pastores. Não com os ombros nas minhas ovelhas, mas não cuidam dela. Então, abençoado de Deus, é isso. Tem que honrar a família da fé, tem que cuidar da família da fé. Então, a palavra de Deus fala isso, nós temos que cuidar uns dos outros. E a gente vê isso. Como é que nós vamos falar que somos cidadãos dos céus tendo essa atitude? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Então, é preciso ver se realmente é de Deus, se realmente é o preparo para tornar cada um de nós um cidadão dos céus, né? Então, o cidadão dos céus é cuja a pessoa, ela honra aqueles que temem a Deus, aquele que mesmo que jure com dano seu próprio não muda, quer dizer, é aquela pessoa que é a mesma coisa. E mais, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Veja o que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Quem age dessa maneira, quem, sabe, não aceita suborno contra inocentes, tem pessoas, abençoadas de Deus, que testemunha dentro de igreja, testemunho falso, levanta falso testemunho contra o próximo. Então, a palavra de Deus, ele está falando aqui, ó, nem recebe suborno contra uma pessoa inocente. E quem faz isso, tudo isso que a gente está falando, aquele que anda com sinceridade, aquele que pratica justiça, aquele que é verdadeiro, aquele que não faz mal ao próximo, aquele que não é um difamador, não é aquele que doma a sua língua, que não é um fofoqueiro cristão, fofoqueiro. Então, essa pessoa, disse o nosso Deus, ele nunca será abalado. Então, a palavra do Senhor, ela traz esse ensinamento para nós, inclusive, isso está em Isaías também. Isaías 33 fala sobre isso. Sabe? Isaías 33, do versículo 14 em diante, fala isso. Quem dentre nós, pecadores,
Não é? Porque nós estamos ainda, como diz a Bíblia, nós ainda não vencemos carne e sangue, quer dizer, nós estamos na luta contra carne e sangue. Porque essa é a luta da fé, esse é o combate da fé. O combate da fé não é pessoas contra pessoas, mas é contra os espíritos malignos que atuam na região celestial, é contra o mal. Então, nós guerreamos contra o mal. Como disse o apóstolo Paulo, eu completei a minha carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Então, eu completei a minha carreira. Então, a palavra de Deus em Isaías, por exemplo, falando do mesmo assunto, ele diz: quem de nós habitará com o fogo consumidor? Quem é o fogo consumidor? O Espírito Santo. Ele é o fogo consumidor. Deus é o fogo consumidor. Quem é que vai habitar? Qual o pecador que vai habitar com Deus? Porque todos nós o somos. Nós fomos perdoados dos nossos pecados e delitos. Jesus nos deu vida. Mas se você continuar sendo velho homem, andando na prática do pecado, aí é que está o problema. Esse é o trabalho da Bíblia na nossa vida. É fazer a gente andar no correto e não no que é errado de novo. Então, a palavra do Senhor é essa. Quem é que vai poder habitar com Deus santo abençoado? Por isso ele disse, aquele que não difama, aquele que não faz mal ao próximo. Quem é essa pessoa? O novo homem. O homem que é criado segundo Deus. O homem que segue a doutrina de Deus. A doutrina espiritual e não uma doutrina carnal. A doutrina espiritual é uma doutrina interior. A doutrina carnal, ela é exterior. E a aparência para Deus não quer dizer absolutamente nada. Deus vê o nosso coração. Então, a palavra do Senhor, não adianta, sabe, a pessoa falar. Sabe, essas pregações vêm para a gente, abençoado, porque Deus está tratando de nós, para a gente não perder o bonde da salvação, para a gente não perder a nossa viagem da salvação, não perder a presença de Deus que está em nós. Não entristecer quem? O Espírito Santo. A palavra do Senhor diz: não entristeçais o Espírito Santo. Então, essa palavra está em Tessalonicenses. Lá em Tessalonicenses, a palavra do Senhor fala que esses são os preceitos da nossa vida, não é? Orai o tempo todo. Uma pessoa que ora o tempo todo, tem gente que acha que oração é de joelho, mas não tem nada a ver, não. Sabe, orar é o seu espírito conectado com Deus o tempo todo. Então, a palavra do Senhor vem trazendo para nós, como eu falei até agora, não entristeçais o Espírito Santo. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, lá no versículo aqui, ó, 15, diz assim: vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Tá vendo? Sabe, você pagar o mal que te fazem com o mal, mas segui sempre o que é bom, segui sempre o bem. Esse é o cidadão do céu, ele segue sempre, não importa o que o mundo siga, o que o mundo está seguindo. Porque você ou anda com a mente do mundo ou anda com a mente de Cristo. Ele diz: aquele que segue o bem é aquele que não anda segundo o curso deste mundo. Por isso é aquele que segue sempre o bem. Uns, é sempre assim, ó. Uns para com os outros, como para com todos. Eu estou lendo o que está na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. E ele diz: regozijai-vos sempre. Sempre. Regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Orai sem cessar. A oração não é um corpo de joelhos, mas é um coração ajoelhado. Vamos fazer esse trocadilho. É um coração ajoelhado diante de Deus. É um coração submetido, submisso a Deus. Dobrar o joelho, um monte de gente dobra.
mas não dobra o coração diante de Deus. E tudo que Deus quer é o nosso coração. E mais, em tudo dai graças. Essa pessoa criada segundo Deus. Em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E diz a palavra do Senhor: não apagueis, não extingais o Espírito Santo. Porque na prática do mal você apaga o Espírito Santo que está em você. Exatamente. E ele diz: não desprezeis a pregação da palavra de Deus. Não desprezeis as mensagens divinas. As doutrinas de Deus, as doutrinas divinas, o ensinamento divino para a sua vida. Então, eu estou lendo para você, Tessalonicenses, não desprezeis as profecias. Profetizar é você trazer uma mensagem divina que está sob a direção do Espírito Santo. E isso se chama a doutrina de Cristo, graça e verdade. É a doutrina do Espírito Santo. Fora dela não tem doutrina de Deus. Ela é a doutrina, gente, da graça e da verdade, que está em João 17, é a doutrina de Deus. Fora dela são doutrinas de homens, que estão adaptando as suas vontades, estão adaptando os seus preceitos junto com a palavra de Deus, mas não é a doutrina de Deus. Porque aonde tem a doutrina de Deus não tem o homem. E aonde tem o homem, não tem a doutrina de Deus. A Bíblia é assim, não é? E ele diz: examinai tudo, conheça tudo, mas retém só o que é bom. O mal você tem que jogar fora, ok? Você tem direito de saber todas as coisas. Você tem que examinar todas as coisas. Isso é o exercitar da mente de Cristo. Esse é o nosso exercício da fé. É você saber todas as coisas, mas você só quer o bem. O mal não te interessa. Mas você conhece ele. Entende o que eu estou falando? Mas você conhece. Tanto conhece que você tem discernimento entre o que é bom, entre o que é mal, entre o que é ruim e entre o que não presta para você. A Bíblia chama a todos nós para termos discernimento, a mente que vai discernir todas as coisas. E você tem que conhecer o bem e o mal para poder você fazer a sua escolha, escolher o mal. O bem. Mal não, pelo amor de Deus, né? Então diz a palavra do Senhor: examinai tudo, conhecei tudo, mas retende o bem, ok? Retende, quer dizer, coloca na sua vida o bem. E ele diz aqui, versículo 22, abstende-vos de toda a aparência do mal. Tá vendo, abençoado? Abstém, não deixa na sua vida nem o mal, muito menos a aparência do mal, porque o nosso Deus assim nos ensina. Então, a mensagem de hoje é: quem habitará com o fogo consumidor? Quem pode habitar com as labaredas eternas? Quem são as labaredas eternas? É um monte de fogo que você vai ver? Porque o sistema religioso é assim, né? Falou labareda, ele vai fazer uma labareda. Aí vai botar lá no altar para você dizer que aquilo ali é a labareda do céu. Não. A labareda é a presença do Espírito Santo, chamadas pela Bíblia de labaredas eternas, que é a presença de Deus. Então, a palavra de Deus diz isso para nós. Esse é o ensinamento para nós. E diz, é aquela pessoa que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de coisas ruins, sabe? Uns contra os outros, o mal, e isso, e aquilo. Nada disso. Tapa os ouvidos para o mal, tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, que é um fazer o mal para o outro, né? Tem pessoas que se alegram com isso. É isso aí. Fecha os olhos para não ver o mal. Esse habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão, seu sustento, lhe será dado, e as suas águas serão certas. Tá vendo?
porque você está na presença da providência divina. Quem está na providência divina, nada lhe falta. O seu pão não faltará. Você que está aqui, sabe, lutando contra o pecado, lutando contra o mal, praticando o que é bom, amando o próximo, porque você quer ser o verdadeiro habitante dos céus, o cidadão dos céus. Então você está combatendo contra todo o mal que está em você. Não contra pessoas, mas o mal que está em cada um de nós, que são as obras da carne, relatadas muito bem em Gálatas 5,16 em diante. A Bíblia deixa tudo muito claro. Não tem mais nada para ser revelado. Tudo já foi revelado. Tudo já foi dito pelo Espírito Santo. Tudo já foi dito pelo Espírito Santo. Tudo. Sabe, o mistério que outrora estava oculto das gerações e dos séculos, agora não está mais. O Cristo de Deus está em nós. Então, quem é que realmente vive no Espírito Santo? Quem é que vive através do Espírito de Deus? Entende? É o que a Bíblia está falando. É aquele que não faz mal ao seu próximo. É aquele que não se acha melhor do que o seu amigo, o seu próximo. É aquele que não julga o seu irmão, mas ele ajuda. Ele está sempre ali ajudando. Ele é aquele que compreende, aquele que tem carinho, que tem amor, aquele que, sabe, que mede as palavras para falar com aquela pessoa, porque ela não quer magoá-la, ela não quer ferir aquela pessoa, ela não quer trazer uma impressão ruim para aquela pessoa. Sabe aquela pessoa que, às vezes, se ela for responder a uma determinada situação, ela pode ferir aquela pessoa, então ela se omite, né? Ela se omite até ter um jeito de falar aquilo sobre aquilo, sem ferir, sem magoar, como é que se diz? Sem que haja animosidade, sabe? Sem levar inimizade uns para os outros, porque a inimizade é uma tremenda de uma obra da carne. Dentro do sistema religioso abençoado, evangélico, dentro do sistema religioso evangélico protestante das obras da lei, é o que mais tem. É o que mais tem, infelizmente. Infelizmente é o que mais tem. Nós que já passamos pelo sistema religioso como esse, nós temos muita história para contar sobre esse tipo de situação, sobre coisas que já vimos e que quase, né, que a gente sai do caminho da fé. Graças a Deus que não. Graças a Deus que Deus nos livrou, né, nos fazendo prosseguir adiante para que pudéssemos conhecer a palavra da graça e da verdade, colocar os nossos pés no altar da graça de Deus, colocar os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo, saber que Ele é o nosso fundamento e que agora, sendo Ele o fundamento da nossa fé, da nossa salvação, nós temos uma responsabilidade na vida de edificar sobre esse alicerce. Então, nós temos que escolher as atitudes corretas que nós devemos trazer para o nosso cotidiano. Nós não devemos agir de uma maneira inconsequente, de uma maneira como se as pessoas ao nosso redor não nos importasse. Não. O cristão, ele se importa com quem está ao lado, para não ferir, para não dar um mau testemunho para aquela pessoa. Tudo isso nós temos que nos ocupar, nós temos que ter responsabilidade com o nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter responsabilidade com essa fé que nós falamos que temos em Deus e em Jesus. Através de quê? Das nossas atitudes. E não envergonhar o Evangelho de Cristo, não envergonhar o Evangelho de Deus, de jeito nenhum. Então, tudo isso é para que nós aprendamos que Deus, Ele está nos ensinando as coisas que são melhores e pertencentes à nossa salvação que nós temos em Cristo Jesus. O Espírito Santo está em nós? Sim. Mas
Será que nós estamos morando no Espírito Santo? Será que nós fizemos dele a nossa morada? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, será que nós, aí é que é a pergunta que nós devemos fazer, todos nós devemos fazer essa pergunta para nós mesmos. Será que nós estamos vivendo através do Espírito Santo? Será que nós estamos, e isso tudo, você só pode ver o termômetro e as respostas para essa pergunta, essas perguntas, melhor dizendo, nós só vamos ter, e o termômetro é a nossa atitude com o nosso próximo. É você olhar a sua atitude com cada pessoa que você conhece, se você está agindo como um digno cidadão dos céus, ou não. Porque a verdade é, o Espírito Santo está em nós. Mas nós vimos em Tessalonicenses que Deus nos aconselhou. Esse é um preceito do Senhor. Não extingais, não apague o Espírito Santo que está em você. É isso, abençoado. É isso aí. Então, deve haver temor no nosso coração. Temor, porque nós lemos tudo isso hoje e o final disse o quê? Quem faz assim nunca será abalado. E eu quero a minha vida nunca mais sendo abalada por nada. Eu quero estar nesse caminho. Você quer estar também? Você quer estar no caminho? Você quer morar com o Espírito Santo? Você quer habitar, fazer dele a sua morada? Porque ele fez você da morada dele, mas você fez dele, você fez do Espírito Santo a sua habitação? Você fez do Espírito de Deus o seu viver? Pois é. É isso, esse é o assunto da Igreja Universo em Cristo. Porque nós queremos entrar no reino de Deus. É lá que o cidadão do céu vive, no reino de Deus. E a Bíblia diz que a nossa personalidade carnal não entra no reino de Deus. Então, justamente, vamos trabalhar a nossa vida, não deixando o morto falar em nós, né? Que é o nosso homem que Jesus crucificou na cruz do Calvário, não deixar ele mais falar na nossa vida. Agora, quem fala em nós é o homem que veio através do Espírito Santo, é o homem cristão, é o homem crístico, é o novo homem que é criado segundo a retidão e a verdade, é o homem criado segundo Deus. Esse homem que o mundo está precisando, né? Essa pessoa. Aí sim, quando esse evangelho for pregado a toda criatura na humanidade, aí então o reino de Deus será estabelecido, porque todos terão uma só fé, um só Deus, um só pensamento, um só batismo, o batismo que transforma, o batismo que nos transforma no novo homem, o batismo do Espírito Santo, a chama devoradora, né? Que devorou da nossa vida o pecado, que devorou da nossa vida o nosso homem mentiroso, o homem imperfeito, o ímpio. A chama do Espírito Santo, né, veio acabar com o nosso velho homem para que o nosso novo homem, que é o homem valioso mais que o ouro refinado, ele venha viver que nós venhamos a viver através dele. Porque esta é a verdadeira vida que nós temos em Cristo Jesus. Nós vamos orar para que tudo isso venha estar dentro do nosso coração e nunca mais saia. Que nós aprendamos que de Deus não se zomba, o que nós vamos semear, o que nós vamos colher. Então vamos procurar semear o bem, semear as coisas certas, fazendo bem a cada um que estiver no nosso caminho.